terceiro momento, e a gente vai refletir agora de uma maneira mais teológica, mais apropriada, não é? A respeito de alguns aspectos, não é? da revelação, da palavra de Deus, não é? Da nossa vivência com tudo isso. A gente começa aqui conversando sobre o texto bíblico. Nós estamos agora no segundo momento, na segunda parte do capítulo 6, tá? No capítulo 6... por exemplo, aqui, ó, tá, aqui em cima tá, capítulo 6, versículo 1 a 21, você tem a primeira parte, que é o sinal milagroso para mais de 5.000 pessoas. O segundo momento, né, desse capítulo, o segundo momento é o discurso aos falsos seguidores. Tá? Então vamos ler o texto e vamos comentar rapidinho, porque começa com o versículo 22. No dia seguinte, olha, Jesus aí estava lá em Tiberíades, naquele monte, e lá multiplicou o pão para mais de 5.000 pessoas, né? Mais de 5.000 homens, como diz o texto. E depois Jesus, percebendo que eles queriam fazer de Jesus um rei, né? Mesmo que não conseguisse, né? Dentro do projeto deles, mas querendo fazer Jesus um rei, Jesus então saiu, separou-se, afastou-se deles para um determinado lugar sozinho. Mais tarde, os discípulos que estavam ali com aquela multidão desceram, foram para o lago da Galileia, entraram no barco, não esperaram Jesus, ou talvez se esperaram muito tempo e Jesus não chegava, eles seguiram viagem, eles foram em direção a Cafarnaum, como diz o texto. Quando estão bem adiantados, não é, nessa ida deles, eles percebem que de longe, naturalmente eles estavam indo e olhando para ver se conseguiam ver Jesus, né, chegando lá, ele deve aparecer e tal, mas eles perceberam que vinha alguém andando sobre as águas. E eles então ficaram atemorizados com aquilo que estava acontecendo. E Jesus, de lá de longe, Jesus disse: olha, não temam, sou eu, Jesus, estou aí, estou indo para estar com vocês. Tá? Isso aí já era de noite, então atravessaram. Aí diz assim no versículo 22, no dia seguinte, né, a multidão que ficava do outro lado do mar, no outro lado do mar, sabendo que não houver ali senão um barquinho, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas que eles tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos haviam chegado a Tiberíades para perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Então, os barquinhos chegaram, não é? E eles então vão usar desses barquinhos para atravessar o mar, atravessar aquele lago longo, grande, né? E chegarem novamente ao encontro de Jesus. Mas aí a gente vai ver no desenrolar de tudo isso. É importante lembrar, né, diante dessa nossa vista do que está sendo colocado agora, é que o ministério de Jesus, então, é um fato a partir que acontece, porque um outro fato já aconteceu, não é? Pelo menos é isso que João, o evangelista, está mostrando. Um relato já vai estar ligado a outro relato, não é? Claro que nesse caso aqui, nem tanto, mas muitas vezes esses fatos podem acontecer não de um dia para outro, mas pode acontecer uma semana depois, pode acontecer um mês depois, mas como está ligado àquele fato, então é mencionado como sendo parte um do outro. No caso de Marcos, ele se preocupa em dizer assim, rapidamente, imediatamente, né? Como se fosse assim, logo que aconteceu isso, outra coisa aconteceu. E muitas vezes há uma distância de tempo nisso. A mesma coisa que João, a gente vai ver que sempre ele usa essa palavra no dia seguinte. Nesse caso aqui está muito coerente, mas em outros momentos ele vai sempre usar esse no dia seguinte, como se fosse um jeito de ligar um assunto no outro, mesmo que tenha havido uma distância. Isso é desonesto, isso está errado, isso é uma falha? Não, é um estilo de escrever.
É um estilo de um escritor. E pelo que você vê em Marcos e em João, é um estilo muito próprio da época, tá? Muito normal que isso aconteça. Então, a gente sabendo que é um estilo, a gente não vai se prender literalmente a termos que eles usam para afirmar, não, isso aqui aconteceu imediatamente, né, a esse outro fato. De maneira nenhuma, porque a gente já compreende que é algo que faz parte, né, do tipo de literatura que eles utilizavam, tá bom? Ok, esse é o texto bíblico. Vamos aqui para a declaração doutrinária, né? E a declaração doutrinária, a gente já deixa agora o Deus Pai, né? Primeiro falamos sobre o Deus único, depois falamos sobre Deus Pai, né? Alguns aspectos importantes disso, e agora a gente vai para Deus Filho, né? Jesus Cristo, o Filho. Então está aqui essa... eu não troquei. Vamos ver se eu encontro aqui o local onde está o Deus Filho para que a gente possa ir. Eu já fiz o esboço, né? Deixa eu encontrar aqui. Deus Filho. Está aqui o Deus Filho. E aqui está... onde está lá no Facebook, o estudo que a gente começa agora a fazer a respeito desse Deus Filho, tá? Vamos lá, Deus Filho. Está chegando. Está aqui. Então, Deus Filho. O primeiro aspecto de Deus Filho que a gente chama, né, é para a declaração em si. Ela diz assim: Jesus Cristo, em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Jesus Cristo, em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Então vamos primeiro para esse Jesus Cristo, tá? Jesus foi o nome dado pelo anjo a Maria, né? Significa o Salvador do povo. Então Jesus é um nome humano. É o nome que foi dado. Era muito normal. A gente tem Jesus, mas esse termo se associa muito, é muito parecido com outros no hebraico, né? Ele pode ser também Oséias. No português é diferente, né? Mas lá no original, não. Então, há outros nomes, né, semelhantes que podem ser o mesmo para Jesus. Mas Jesus é o nome que a gente tem esse conhecimento dentro do grego, e aí tá... mas é um nome humano, tá? Nome humano que indicava sua natureza 100% humana. Então, Jesus era 100% homem. E Cristo, né? O Cristo de Jesus Cristo, o Cristo é um título. Não é o nome de Jesus, é um título, tá? Quer dizer Messias, quer dizer enviado de Deus, quer dizer Salvador mandado por Deus, tá? Esse Cristo. Nome humano. Por que é humano? Porque é um título que no judaísmo, principalmente na cultura apocalíptica, né? Foi dado esse termo Cristo como sendo, então, esse Filho de Deus, né? Desde Ezequiel, é um título que é dado, então, como sendo aquele que Deus enviou para salvar, né, a humanidade. No caso, não é salvar a humanidade, salvar Israel, salvar o povo de Israel. Tá? Israel não estava preocupado com a humanidade, não. Preocupado com eles estavam envolvidos com ele. E não é só Israel, mas desde Moisés, né, a visão dele era de que Deus tinha algo de especial para o povo, para aquele povo, e não para outros povos. É como eu digo, é semelhante a nós. Mesmo diante do amor, conhecendo o amor de Deus para com toda a humanidade, somos ainda capazes de imaginar
que Deus só tem amor para comigo e para os que pensam igual a mim, os que falam igual a mim, os que cultuam iguais a mim e assim por diante. Ainda somos capazes de pensar assim, tá bom? O que mais aqui? Cristo, então, é um título, o nome humano que indicava sua natureza 100% divina, tá? 100% divina, embora os judeus entendiam um líder político, como foi Moisés, Davi e outros líderes. Quando eles diziam o filho do homem, era a ideia de que vinha um homem como Moisés, que foi um libertador deles, como foi Davi, que foi um grande conquistador, né, para eles. Então, essa era a ideia deles quando falava em o filho do homem. Quando Jesus veio, que usaram esse termo para Jesus, então, Jesus veio trazendo então outra visão disso, né, de que era o Salvador, mas não de Israel, mas do mundo. Não para libertar Israel de Roma, mas libertar o povo, as pessoas, do pecado, que era um domínio muito mais poderoso, que levaria pessoas para o inferno. Tá? O que mais aqui? Ok. Esse outro aspecto a gente conversa numa próxima oportunidade, né? Quando fala em em essência com o Pai, eterno Filho de Deus, então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso em uma outra oportunidade. Agora a gente vai falar sobre teologia. Teologia. E aí a gente encerra esse terceiro momento do nosso culto matutino, tá? Vamos ver aqui sobre teologia. Bom, aqui tem assim, a afirmativa diz assim, teologia, do grego antigo, né? Teologia, é o estudo crítico, é o estudo crítico da natureza dos deuses, dos seres divinos ou de Deus, seus atributos e sua relação com os homens e diversas religiões. É muito interessante sobre este aspecto do que a gente pode entender como sendo teologia, tá? Então, aí a gente coloca aqui alguns aspectos que eu quero mostrar para vocês. Veja só. Verdadeira ciência com duas vertentes, a teologia. Para ser ciência, não é? Ou não. Digamos, ela tem sido vista como ciência, mas ela tem duas vertentes. A primeira vertente, buscando saber a verdade de verdade. Tá? Não é... Bom, você vai ver a segunda vertente, mas é buscando conhecer a verdade sobre de Deus, o divino, sobre as coisas espirituais, mas buscando a verdade de verdade, tá? Custe o que custar. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente é crendo que a verdade não é... Cadê? Crendo que a verdade ela tem que ser usada, tem que ser adaptada, não é? Para que as pessoas não tenham que ter dúvida sobre ela. Né? Enfim, enquanto que a outra quer buscar a verdade mesmo, a outra está buscando jeitos de comprovar aquilo que é acreditado como verdade. Há duas modalidades de teologia na prática. A que faz um papel científico aprofundado, tá? Ela se aprofunda, né, em teologia mesmo, ela vai conhecer a fundo aquilo que está sendo estudado. Aí é uma teologia questionadora, crítica, severa e que busca, não a todo preço, busca conhecer uma realidade. A que faz um papel apologético. Essa é a segunda modalidade de teologia. É um papel apologético, não científico. Ou seja, ela ajusta a realidade aos dogmas que já estão estabelecidos. Tá? Então, é estabelecido alguns dogmas que não podem ser tocados, não podem ser criticados,
E aí agora ela vai pegar todas as realidades e ajustar essas realidades para aqueles dogmas. Essa é a segunda modalidade de teologia que é praticada. A natureza dos deuses, né? Vamos prestar bem atenção nesse aspecto do que é mencionado aqui. Ela estuda as divindades a partir das crenças existentes. Então, as pessoas acreditam em Deus, acreditam em deuses, e ela vai estudar, então, essa crença, essa realidade, não é, que o povo vive. Compreende como cada religiosidade entende o seu divino. Então, ela vai analisar como é que você crê, né, nesse Deus que você crê. Como é que você crê? Como é que você entende ele? Então, vai analisar isso. Tá? Como, por exemplo, veja só isso. Como, por exemplo, Moisés entendeu a pluralidade de Jeová. Né? Lembra do texto que diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Façamos. Né? O outro texto diz assim, tem um outro texto também, mas basicamente esse, né? Façamos, olha, Deus único, o único Deus, ele vai falar façamos, né? O judeu entendia que isso queria demonstrar que o único Deus era tão poderoso, tão eterno, tão grande, tão plural, que ele podia usar uma expressão como esta, tá? Mas era um Deus só. Agora, veja só, também, cadê que eu coloquei aqui? Também o exemplo do cristianismo em 3 pessoas divinas. O cristianismo, ele acredita que é um só Deus, mas esse único Deus se manifesta em 3 pessoas divinas. Ok? É uma maneira da gente entender façamos a nossa imagem e semelhança. Tá? E como então depois a gente pode criticar, a gente pode reclamar daquelas religiões que entendem que são vários deuses. Né? O judaísmo acreditava em um Deus tão plural que ele podia falar façamos. O cristianismo acredita em 3 pessoas divinas. 3 pessoas divinas. E por isso o Deus único podia falar façamos. Já é diferente do judaísmo. Tá? E outras religiões entendiam Deus, ou essa pluralidade de Deus, como sendo vários deuses. Entendeu? Então, a teologia vai trabalhar exatamente isso. Ela vai se preocupar exatamente com essas diferenças para, então, ter uma análise, né, mais adequada sobre essas crenças, sobre aquilo que é desenvolvido por cada religião. Aí, o Deus do judaísmo é diferente do Deus cristão. Muito diferente. O Deus do judaísmo é um Deus vingativo. O Deus do judaísmo é um Deus de sangue. O Deus não é o Deus, né? É como o judaísmo acreditava, digamos assim. Como o judaísmo via o seu Deus, tá? Enquanto que o Deus do cristianismo é o Deus que Jesus Cristo menciona. É o Deus do amor, da paciência, do perdão, do amor para com toda a humanidade. Esse é o Deus do cristianismo. A gente que, para não sair das asas do judaísmo, a gente fica dizendo que é tudo coisa só, né? Mas não. Há uma diferença enorme. Há um abismo entre o Deus, o Jeová do judaísmo e o Jeová do cristianismo. Um abismo enorme entre um e outro. Tá bom? Ok, e aí a gente depois vai conversar sobre seres divinos, Deus, né, seus atributos e assim por diante. Tá bom? O que mais? É somente isso. A gente então fica por aqui. A gente fica torcendo que hoje seja um dia maravilhoso para você e para todos os seus.
e que Deus continue lhe abençoando e lhe usando para a glória dele nesse dia também. Tá bom? Um abraço grande e amanhã, com fé em Deus, a gente está de volta para a gente ter esses 3 momentos importantíssimos no nosso crescer, no conhecer essa revelação de Deus. Tá bom? Deixa eu ligar aqui a musiquinha para começar. Então, até mais.